Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso blog da Missão de São Paulo, da TV Canção Nova de São Paulo. Mais uma vez estamos para partilhar a palavra de Deus do Evangelho do dia de hoje. Você que tem a sua palavra, a sua Bíblia, pode abrir comigo no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos de 23 a 30. Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos de 23 a 30. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. Que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade eu vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, nós vemos aqui a continuidade do Evangelho de ontem. Hoje Jesus continua nos falando a respeito da realidade da riqueza. Mas não é a riqueza somente em si, o ter ou não ter as coisas. É a realidade do apego às coisas, do fazer dos bens materiais o meu Senhor, do fazer das coisas que eu possuo a razão, o sentido, o fundamento da minha vida. Isso não pode acontecer, isso não pode ser verdade, porque a riqueza não traz a verdadeira felicidade, ela engana. Se nós fundamentamos a nossa vida nas coisas, nos bens materiais, se nós dizemos assim, eu sou feliz, só serei feliz se eu tiver as coisas, daí você acaba tendo as coisas e continua infeliz, porque nunca é o suficiente. Então Jesus, quando nos fala aqui a respeito da realidade da riqueza, ele diz assim, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Que rico é esse? É o rico que é apegado, que faz da riqueza o sentido da sua vida. Por que será que é difícil o rico entrar no reino dos céus? Porque no fundo ele se engana achando que a riqueza já é o céu dele, que a riqueza já é o sentido de tudo, quando isso não é verdade. Não é verdade. Nós vimos que aquele jovem rico que lemos no Evangelho de ontem, ele foi embora muito triste porque era muito rico. Ele preferiu a riqueza ao invés do reino de Deus. Mas nós vemos aqui que Jesus continua colocando as condições. E a condição para o reino de Deus é o desapego, é o desprendimento. Com isso não quer dizer que a condição seja a razão da salvação. Tanto assim que os discípulos perguntam para Jesus, então quem pode ser salvo, Senhor? Se dificilmente um rico entra no reino dos céus, se é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, quem pode ser salvo então? E Jesus traz uma realidade para nós. Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Ou seja, salvação não é merecimento, salvação é graça. O que as condições fazem então? O porquê do desapego, o porquê do deixar, do vender os bens, as riquezas e dar aos pobres, o porquê de abrir mão disso, de abrir mão daquilo, de não ter o coração apegado.
As condições, na verdade, elas criam o ambiente propício para que o reino de Deus se estabeleça na nossa vida. Ela não é a causa da salvação. As condições não são a causa da salvação, mas elas criam um ambiente oportuno para que a salvação aconteça, para que o reino de Deus se estabeleça. Sendo assim, os discípulos, de um modo especial Pedro, então ele diz assim: Senhor, olha bem, nós deixamos tudo para te seguir. O que nós vamos ganhar então? Nós deixamos casa, deixamos família, abrimos mão dos nossos bens também. E aí, o que nós vamos ganhar? E Jesus, para consolar o coração daquele discípulo, inclusive de todos eles, Jesus diz assim: no dia da renovação, no dia que o Filho do Homem sentar-se no trono de sua glória, vocês também que acolheram, que abraçaram o reino, reinarão com ele, sentarão em tronos também. E todo aquele que tiver deixado pai, mãe, filhos, bens, terras, por causa do meu nome, por amor ao reino de Deus, receberão 100 vezes mais e terão a vida eterna. Pensa um pouquinho. Reflita um pouquinho. Jesus não quer que a gente odeie nossa família, muito pelo contrário, nós devemos amá-los muito. Mas nós só amamos na medida certa quando o amor que nós temos uns pelos outros é alicerçado no amor de Deus, no amor que nós temos por Deus. Se Deus vem em primeiro lugar na tua vida, fique certo disso, você amará os seus na medida certa também. O amor não será apego, o amor não será obsessão. E quantas pessoas obcecadas com apegos afetivos, com prisões afetivas, porque não tem o amor na medida certa, porque o amor que tem uns pelos outros não é pautado na verdade, que é Cristo, que é o amor de Deus por nós. Que nesse dia, a partir desta palavra, nossa vida seja renovada e tenhamos a alegria de pensar e de proclamar. Para nós, com o nosso esforço só, é impossível salvar-nos. É impossível a salvação para nós se pensamos que ela é merecimento humano, que é conquista da nossa parte. Mas para Deus tudo é possível. Que a graça de Deus te conduza nesse dia, te acompanhe. Deus te abençoe e até amanhã.